E aí, querido irmão, amigo, bem-vindo à nossa campanha por libertação e quebra de opressão familiar, por uma mudança de história, por vivermos a bênção da família. Aqui nós estamos no terceiro dia. Você pode conferir os 2 primeiros dias também aqui no meu canal do YouTube e fazer esta campanha em qualquer época, porque sempre eu, meu grupo de assessoria, estaremos entrando e vendo nos comentários e retirando os seus pedidos de oração. Coloque o nome da sua família, a situação em que você quer uma oração específica, e nós estaremos clamando, orando por você. Nós também temos um grupo de oração. Você pode participar deste grupo. E ali você vai ser acompanhado por um bispo, por um pastor ungido, por mim mesmo, que supervisiono todos os grupos de oração. Nós vamos deixar o link aí para você, logo aqui no nosso cabeçalho, para que você continue recebendo durante esses 21 dias, uma ministração a cada dia que te direcionará a viver a bênção da família, que é um desejo que Deus tem para mim e para você. Inscreva-se neste canal. Não esqueça, tem um sininho aí, aperta, aciona o sininho, porque assim, a cada dia, você estará recebendo esta mensagem nova. Ao lembrar de alguém que também precisa desta palavra, precisa desse novo tempo na sua família, como as famílias estão sendo atacadas, não é verdade? Então, ao se lembrar, copie o link, compartilhe por WhatsApp. Seja um abençoador. Sabia que de Deus ninguém zomba. Aquilo que nós semeamos, nós recolhemos. Quando você envia um link desse com essa palavra tão poderosa de Deus, para mudar a história de uma família, a tua família também é abençoada. A grande prova disso, uma das grandes provas disso, está no livro de Jó. Jó tinha perdido tudo, gente. Assim, veio uma assolação atrás da outra, um rebanho atrás de outro rebanho dele. Assim caía raio do céu, outros eram roubados, outros eram queimados. Uma loucura. Como se não bastasse isso, os campos todos assolados, os rebanhos todos, os servos deles que trabalharam também todos mortos ou então levados cativos por bandos de ladrões, ainda ele perdeu num só dia todos os filhos dele. E não parou. Ele começou a ter um tipo de câncer, de tumores abertos que estouravam. Ele em dor. Quando, cumprido o tempo da perseverança dele em fé, porque ele declarava mesmo naquela situação, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que o meu corpo ainda é revestido da minha pele, eu vou ver o meu Salvador. E essas declarações, e essa condição que ele mesmo, esse posicionamento que ele assumiu, falava, a minha boca não vai blasfemar contra Deus. Eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal do Senhor. Esse posicionamento de Jó fez que o tempo da aprovação terminasse. Se cumpriu o tempo da perseverança dele. E aí, então, o Senhor lhe mostrou como reverter. E ele levantou e o Senhor falou, Jó, eu quero uma oferta. Qual oferta ele tinha para entregar? Nenhuma. Mas mesmo assim, ele falou, Senhor, põe na minha mão e eu vou te entregar. O Senhor quer uma oferta minha? Naquele estado, em gemidos, em dores, pele e osso, quase que só osso, porque em muitos lugares eram tumores. Naquela situação, ele começou a pegar pedras e erguer um altar.
E o Senhor falou para alguns amigos, que eram os próprios inimigos, que só acusavam a Jó: vão e coloquem oferta na mão do meu servo e peçam para que ele ore por vocês, porque a oração dele eu vou atender. E foi assim. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte dele. Ele começou a ser lembrado, uma irmã lembrou, o outro que ele ajudou, o outro. Eles começaram a trazer presentes, e trazer joias, e trazer dinheiro, e trazer gado, e trazer roupa. Olha, foi tanto, que Jó era riquíssimo antes de perder tudo. Da palavra de Deus diz que ele ficou o dobro daquilo que era. Deus mudou a sorte enquanto ele orava pelos amigos dele. Então, a hora que você compartilha esse link com alguém que você ama, você está quebrando o poder de uma maldição, de uma enfermidade, de uma assolação. Você está pondo fim nas suas provações. Está atraindo a bênção de Deus para a sua vida. Então, compartilhar é super, entenda, é uma arma espiritual, porque você está se colocando na condição de abençoador, daquele que leva a palavra que liberta e que transforma. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para abençoar. Inscreva-se aqui no canal do YouTube e também no grupo de oração do WhatsApp. Inscreva-se para receber mais mensagens, para ser formado na palavra de Deus, que transcende qualquer religião. É a palavra. Esta palavra é que não vai mudar. Passa o céu e a terra e ela não muda. E hoje, neste terceiro dia da nossa campanha, nós já falamos no primeiro dia, como identificar uma maldição familiar. Se você está debaixo de uma que você acabou herdando sem ter consciência, ou se você está atraindo alguma. Depois da gente ter falado no segundo capítulo, como começar a ver luz, caminho, Deus dentro de casa, onde você só enxerga coisas terríveis, coisas que não tem jeito, até desanimadoras, às vezes revoltantes. Hoje a gente vai ministrar, eu quero entregar para você como quebrar barreiras e abrir a porta da sua casa, da sua família, para que Deus opere milagre. Porque a gente tem que concordar que há situações na nossa família que só milagre de Deus. Está preparado? Então vamos ler esse texto que está no livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 4, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de esforço, de trabalho, que vocês acabaram se aproveitando e não era de vocês. E os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentira e a sua língua profere maldade. E tem mais, não há ninguém que clame pela justiça. Vocês não têm intercessores. Vocês não têm ninguém que compareça em juízo pela verdade. Vocês estão confiando naquilo que não vai resolver nada. E ainda andam falando mentiras. Quando
vocês desejam o mal, vocês acabam dando luz a uma iniquidade. Que o que é iniquidade? Iniquidade não é aquela pessoa que peca, digamos assim. Ela tem o ato de adulterar. Estou dando um exemplo. Tem o ato de adulterar. Então, é a pessoa casada e teve uma relação íntima com uma outra pessoa. Não, a iniquidade não é esse ato. A iniquidade é aquele desejo de fazer isso, que fica assolando a cabeça da pessoa dia e noite sem parar. Entendeu como é que é? É aquela prisão espiritual. É aquele cativeiro espiritual. A pessoa não faz, não consuma a atitude, mas no seu interior ela tem sonhos, ela tem desejos, ela fica se imaginando. Isso é a iniquidade. E isso é uma prisão, isso é um cativeiro, porque muitas vezes a pessoa quer se livrar, mas não consegue. É aquela pessoa que não se prostitui, mas usa de pornografia. Então, se você falar assim, o ato dela prostituiu mesmo? Não. Mas, no ato, na materialidade, não existe materialidade. Mas existe a ação de prostituição que está encoberta, que ninguém vê, que ninguém sabe, e que pode ir se deteriorando, porque o inimigo sempre deixa isso insaciável. Então, a primeira pessoa sonha, depois a pessoa entra em sites pornográficos, depois vai entrando em sites mais degradantes ainda, porque nada satisfaz. Isso é uma iniquidade que está se transformando numa possessão maligna. Então, a iniquidade, eu costumo dizer que ela é o efeito colateral do pecado. A pessoa, de repente, não conhecia aquele prazer, porque o pecado é prazeroso, gente. Não, quem fala, pecado é ruim, não. Pecado não é ruim. Ruim é a consequência dele. Ele traz um prazer. É que nem a droga. Vai falar, droga é ruim. Não, a droga traz um prazer, traz um alívio, traz uma viagem, traz uma fuga. Às vezes traz uma descontração. Às vezes traz até uma alienação, para que a pessoa se entregue a toda sorte de tipo de destruição, sem ter a consciência, para não estar acusado. Agora, a consequência é terrível, porque aquilo que um dia dava, 2 já não dá mais, 3 não dá mais, 4 não dá mais, até que a pessoa fica completamente escravizada, perde todos os seus valores. E a iniquidade é isso, é aquele desejo incontido, que às vezes a pessoa não faz abertamente, mas na sua intimidade está toda contaminada e praticando. O que precisa? Precisa de uma libertação. E aqui o Senhor está falando, olha, o que está fazendo separação entre mim e você, por que eu não consigo entrar na sua casa? Sabe por quê? Porque há pecados e pecados encobertos. Porque esse pão que você está comendo, de repente não foi você que trabalhou, mas a pessoa que trabalhou é uma pessoa que trabalha roubando ou sendo desonesta. Então você está você está se alimentando por tabela, com um pão contaminado, ou consagrou o trabalho dela a demônios. Ou às vezes você está num ambiente familiar
aonde há alguém perverso. O que é uma pessoa perversa? É uma pessoa que tem atitudes piores do que as dos demônios. Porque a gente não vê um animal agredindo e assolando o seu filho. Numa ninhada, a gente vê, por exemplo, um cachorro, às vezes tem aquele que é mais forte e o mais fraquinho. Você vê entre os animais que a própria mãe vai ajudar o mais fraquinho, vai colocar o mais fraquinho para amamentar. Agora, entre os seres humanos, o que a gente vê? Atitudes piores do que os animais. Porque aquele que é mais fraco e tem mais dificuldade começa a ser o quê? Satirizado, zombado, acusado, cobrado. Isso é uma atitude de perversidade alimentada por demônios, que faz com que a pessoa tenha atitudes piores do que os demônios, piores do que os animais. Então, quando foi pior do que animal, é demoníaco, é maligno. O que é perversidade? Perversidade é aquele dentro da sua família, que você abriu o coração e contou uma dificuldade tua. E contou uma situação sua que você se envergonhou e buscando até se limpar, buscando, até repartindo aquilo que ajudasse a você não ser mais ou não fazer mais. E essa pessoa, no meio de uma briga, pega e usa desta situação em que você falhou, em que você foi fraco, e te acusa, e te chama de nomes, e te destrói. O que é mais perversidade? Perversidade, de repente, é dentro de uma família, aquela pessoa que ela não pode ser contrariada. Porque se ela for contrariada, ela fica o próprio demônio. Assim, seja um copo d'água, caiu água que não mancha. Água não mancha, gente. Esbarrou, caiu água. Pronto, estava tudo bem. Sempre é alguma pessoa que é tão possuída por um espírito de agressividade, de violência, que às vezes não é que bate, mas destrói com a... Mas é assim, é um estouro tão grande que quem está debaixo ou convive com uma pessoa nesse sentido, fica abalada por dias. Das coisas que ouviu, que presenciou, que ficou agredido, que foi esmagado ou que foi cobrado numa limitação. E na casa do perverso, que está na palavra de Deus, vamos ver que a casa do perverso será arruinada. Você está morando dentro dessa casa, querido. Como é que eu faço para não viver? Porque se a casa do perverso inclui quem? A pessoa que mora. Como que você faz para não viver essa ruína? A gente precisa ir diante do altar de Deus e confessar este pecado. Mas, bispa, não fui eu que peguei. Não, bispa, não fui eu que falei. Não sou eu que estou tendo atitude. Mas isso está dentro da tua família. Então, você vai pedir perdão. Senhor, perdão por esta palavra que foi colocada dentro da minha casa. Perdão, porque esse ganho está sendo desta forma e eu não tenho como controlar. Meu Deus, me livra. Eu quero colocar diante do teu altar e chamar o sangue de Jesus. Perdão, seja pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela filha. Peça perdão. Peça graça de Deus. Isso está na Bíblia? Está. Quando Jesus foi falar, algumas vezes, em que ele encarava com os religiosos da época, principalmente os fariseus, eles falavam, eles condenavam, não, nossos pais pecaram, mas nós não. Jesus virou para eles e falou, vocês estão trazendo um duplo julgamento para o pai de vocês e estão cumprindo
a ação do acusador, que é Satanás. Vocês são mentirosos, porque se vocês estivessem na mesma situação que o pai de vocês, o avô, a geração passada, passaram, vocês fariam isso e pior. Ao invés de vocês condenarem e falarem, peçam perdão. Entrem numa aliança com Deus, que foi exatamente isso que aconteceu com o rei Ezequias. Quem era o rei Ezequias, gente? O rei Ezequias, em 2 Crônicas 32, filho do rei Acás. Quem foi Acás? Acás foi uma pessoa. Pensa em alguém que, assim, era um blasfemo. Blasfemava de Deus. Fechou a porta do templo. Apagou as luzes, pegou as coisas sagradas de Deus, entregou na mão de outros povos para que eles o ajudassem. Sabe o que aconteceu? Não valeu de nada. Aí ele, revoltado, quebrou o resto, deixou a casa do Senhor numa destruição. E assim, cada derrota que ele tinha, eram os sírios que vinham e derrotavam. Eles falavam, agora vamos adorar o rei dos sírios, o Deus dos sírios, porque vai ver, é ele que vai ajudar. Ah, não, então vamos adorar dos egípcios. Ah, não, vamos adorar dos fenícios. Era assim. Foi tanta malignidade, foi tanta sujeirada, sacrifício de criança e tudo que ele trouxe para ajudar para Israel, que quando ele morreu, não enterraram ele nem junto com os outros reis. O filho dele, Ezequias, se levantou e falou, Deus, perdão por tudo que o meu pai fez. Perdão por tudo que o meu pai falou. Perdão por tudo que o meu pai destruiu na tua casa. Perdão porque ele fechou as suas portas. Perdão, Senhor, porque ele apagou as luzes. E logo no primeiro ano, no primeiro dia do seu reinado, ele começou a restaurar e reconstruir o culto ao Senhor. E resolveu fazer uma aliança com Deus. Então, se você quer abrir a porta da sua casa para que o Senhor entre e quebrar todos os impedimentos para que Ele opere, comece a pedir perdão, não só pelo que você fez contra Deus, ou que você falou contra Deus, mas por aquilo que foi feito dentro da sua casa, ou continua sendo feito dentro da sua casa, ou por aquilo que foi falado dentro da sua casa. Peça perdão. As coisas que continuam sendo feitas e que não está na tua mão cessar, peça a Deus libertação. Quando nós nos humilhamos debaixo das mãos potentes do Senhor, Ele, a seu tempo, nos exalta. A tua humilhação diante de Deus vai tirar a loucura da sua casa. Há uma mulher em 1 Samuel chamada Abigail, que ela casou com um homem louco, chamado Nabal, e totalmente endemoniado. E vocês sabem que naquela época o casamento era arrumado, só que ele era riquíssimo. E como ela sair debaixo desse jugo, dessa loucura? Ele era um homem cruel, perverso, maligno, endemoniado. É isso que está na palavra de Deus. Endemoniado em tudo. Ele falava como demônio, ele tinha atitudes como demônio. Era uma coisa terrível. Como é que foi? Sabe como é que foi? Primeiro, ela não entregou o coração dela para aquilo. Não deixou. Não falou, por que Deus me puniu? Não. Ela se conservou. Na palavra de Deus diz que ela era, apesar de casada com um demônio desse, ela era sensata e formosa. Então, ela não somatizou e não se contaminou.
tem uma sogra que traz maldição para a tua casa, contamina o seu marido, não se contamine. Lembre-se que a sua guerra não é contra uma pessoa, é contra demônios. Você precisa estar bem para poder levar essa cura para a sua família. Para quebrar todo impedimento que tem de Deus operar na sua casa, na sua família. Conserva o teu coração para o Senhor. E ela conservou. Chegou um dia em que ela pôde abençoar ao rei Davi. No momento em que o marido dela tinha, arrebentado com alguns dos soldados de Davi e feito de tal forma que aqueles soldados voltaram numa vergonha tão grande, numa humilhação tão grande, que Davi ficou revoltado e ia para matar todo mundo. O Senhor revelou esse plano. Ela foi até Davi e pôde interceder e falou: perdão, não foi ele que pecou, fui eu que não vi. Eu não vi, porque se eu tivesse visto, não mancha a tua mão com esse homem, rei Davi. Aceita a minha oferta, aceita. E Davi falou: olha, se você não tivesse corrido aqui e pedisse perdão por ele e trazido, de certo que eu tinha matado todo homem, ia ficar só mulher lá. Mas bendita a tua sabedoria. Queridos, ela voltou para casa, não dava para falar com ele, endemoniado. No outro dia, quando ele estava mais ou menos calmo, ela virou e contou o que ia acontecer, como que foi. Ele teve um ataque do coração fulminante, morreu. Deus tirou o espírito da loucura da casa dela, porque a Bíblia é espiritual, a gente precisa interpretar espiritualmente. O Senhor vai tirar o espírito da loucura da tua casa. Vai diante do altar de Deus. Faça uma aliança com o Senhor, que nem Ezequias fez. Confesse o pecado. Vá diante do altar de Deus. Leva uma oferta, põe um voto. Entra num jejum. Põe uma oferta de oração no altar de Deus. Consagre. 2 minutos e 40 segundos. Ato profético pelo teu dia, mas 3 vezes por dia. Busque ao Senhor. Comece a ler a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus todos os dias. Pelo menos começa com os Salmos, 1 capítulo por dia. Mas meditar, sabe o que é? Deixa eu ver o que isso quer dizer para mim. Deixa eu ver qual é o significado, não é só ler. E ora, limpa a tua casa, pede perdão, chama pela misericórdia de Deus, chama pelo sacrifício de Jesus Cristo. E você vai viver Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o Senhor que os justifica? O Senhor, Jesus Cristo, o sangue dele vai te justificar, te purificar. E a tua casa, apesar de ainda, de repente, ter um ou outro, fazendo coisas como Nabal, como Acás, por amor à tua intercessão, a tua posição humilde diante de Deus, não vai mais ter impedimento. O Senhor vai operar, vai transformar, vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Isso vai acontecer na tua casa, isso vai acontecer na tua família. Deus tem este renascer para você. Deus tem este novo tempo para você. Receba, em nome de Jesus, esta palavra. Se humilhe diante de Deus, confesse os pecados, clame por misericórdia, cubra essa vida com o sangue de Jesus. Cubra a tua casa, cubra a tua família. Tenha um tempo de oração, de meditação na palavra de Deus. E entre em guerra espiritual mesmo. Porque a palavra do Senhor é: eis que venho sem demora. Guarda o que tem, porque eu tenho uma coroa para você reinar em vida por Cristo Jesus. No próximo vídeo, eu vou
orar esta oração que quebra barreiras, que libera o poder de Deus para a tua vida.